Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir um texto da palavra. 2 textos nós vamos ler. Primeiro eu quero convidar na tela mesmo, a gente pode ler o texto lá do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. João 10, 10 é um texto já muito conhecido da gente, que diz assim, se você quiser acompanhar na tela, esse não vai ser o nosso texto principal. Então quero que você leia esse texto na tela, depois no próximo texto você vai poder abrir a sua Bíblia. Diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim, quem é que está dizendo isso? Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Vamos repetir juntos esse texto? Vamos lá? Leia comigo. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Glória a Deus. O outro texto, abra comigo Isaías, lá no capítulo 61. Isaías, no capítulo 61, versículo 1 em diante, até o versículo 3. Que diz assim, o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Amém. Vamos ler junto aqui o versículo 3? Leia na tela. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória. Amém. 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 João 10, 10, nós lemos e diz que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse que ele veio para dar vida e vida em abundância. Quero fazer uma pergunta a você nessa noite. Essa vida abundante que Jesus tanto fala, ela existe mesmo? Parece ser uma pergunta óbvia de acordo com aquilo que a gente acabou de ler na tela, né? Do que mesmo Jesus disse, né? Eu vim para dar vida e vida em abundância. Mas é uma pergunta ao mesmo tempo que tem muito sentido para muita gente que está aqui nessa noite. Essa tem sido a pergunta, inclusive, de algumas pessoas. Poxa, Jesus disse que ele veio dar uma vida plena, abundante. Mas existe mesmo essa vida? Existe mesmo? Porque, irmãos, parece que nós chegamos a um lugar como esse, nós cantamos, nós oramos, nós celebramos, nós vibramos nos momentos aqui de louvor, de adoração. Inclusive, quando a gente se junta, parece que a gente é mais forte. Nós fazemos declarações poderosas e a gente diz que eu sou mais que vencedor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós fazemos tantas declarações, mas sabe, queridos, quando nós saímos daqui, nós nos deparamos com a realidade da vida, da família, com a realidade lá do ambiente de trabalho. Sabe, queridos, parece que surge um sentimento de que essa vida abundante não é bem assim. Não existe. Essa é a sensação que muitos de nós temos. Na verdade, às vezes a sensação que a gente tem, que a vida só oferece problemas, dificuldades. Né? Tem muita gente aqui vivendo muitas dificuldades, sim ou não? Quantos aqui estão vivendo problemas nesse exato momento, dificuldade? Olha lá.
E se você no momento não está vivendo, eu vou te dar uma notícia: vai surgir. Não é porque eu estou jogando praga, não. É porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. As dificuldades fazem parte da vida, do nosso dia a dia. Não tem jeito. Todos nós enfrentamos e enfrentaremos as lutas e as dificuldades. Mas parece que a vida é assim. Às vezes só surgem problemas e dificuldades, a gente resolve um problema, logo surge outro. E resolve o outro e surge mais 2 problemas. E a gente diz assim: ainda bem que eu vou morar no céu. Alguns estão dizendo, como diz aí o compositor, ainda bem, tem uma música que diz assim: ainda bem que eu vou morar no céu. Mas parece, irmãos, que nós não estamos conseguindo, irmãos, viver essa vida de alegria que a Bíblia tanto fala. E se você for olhar para você, para dentro de você mesmo hoje, e for muito sincero, você vai perceber, e nós vamos perceber, que nós não estamos conseguindo viver essa vida plena no Espírito Santo, essa vida abundante em Cristo, no cotidiano fora da igreja. Não estou dizendo aqui dentro, estou dizendo lá, no chão da vida. É fora da igreja. Parece que essa vida, falar de uma vida plena, falar de uma vida abundante, é algo bonito, é romântico, é bacana, soa bem, mas não é uma realidade, não é algo concreto, não é algo que eu consigo realmente experimentar na minha vida. Mas aí eu faço uma outra pergunta: o que está faltando para a gente então, irmãos? O que está faltando para mim, para você, para nós juntos vivermos essa vida plena e abundante em Cristo? Vou fazer uma pergunta mais básica ainda: quantos querem experimentar essa vida abundante em Cristo? Você deseja? Digo, eu desejo, eu quero isso para a minha vida. O livro de Isaías, no capítulo 61, ele é interessante porque Isaías 61 aqui é o eixo na Bíblia para a gente compreender o ministério de Jesus. Então, Isaías 61 é o eixo na Bíblia, porque esse capítulo descreve justamente o ministério de Jesus. E veja bem, a principal característica descrita aqui nesse texto, a principal característica do ministério de Jesus é nos dar alegria e vida abundante. Alegria e vida abundante. É o que Jesus veio trazer. Você veja que a promessa de alegria e a promessa de vida abundante nesse capítulo está contida em vários versículos. A gente não leu o capítulo todo, né? Mas é interessante porque o texto, ele fala sobre o Messias e o que o Messias vai trazer a nós. Então, por exemplo, rapidamente aqui para você entender, nós não vamos ler todo o capítulo, mas no versículo 2, diz que o Messias vai trazer consolo em vez de choro. Depois no versículo 3, diz que ele vai trazer uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. No versículo 7, diz que ele vai nos dar dupla honra em vez de vergonha. Diga amém. Diz que ele vai nos dar perpétua alegria em vez de lugar de afronta. E logo no versículo 10, diz que nós iremos nos regozijar muito no Senhor e a nossa alma se alegrará no nosso Deus. Glória a Deus por isso. Amém. Então a pergunta que fica para nós aqui nesta noite é a seguinte: se o Messias diz que vai trazer esta alegria em abundância, por que é que nós, eu e você, nós como comunidade, por vezes não estamos experimentando esta vida abundante que tanto a Bíblia menciona, que tanto a Bíblia fala? Por que por vezes a gente não tem vontade de viver? Por quê? Por que parece que existe uma tristeza contínua na gente? Uma insatisfação, algo que não termina nunca. Por que a gente muitas vezes enxerga o mundo cinza? Não conseguimos ver o colorido da vida. Por que nós por vezes choramos tanto? Temos esta carga, parece que para muitos o viver não é leve mais, se tornou um peso, é uma carga. Por que a gente tem essa sensação? A gente já não tem mais vontade de cantar.
E no momento aqui da adoração, do louvor, a gente observa algumas pessoas e realmente você percebe que a pessoa está triste, não tem vontade de cantar, não tem vontade de orar. Por quê? Por que tudo isso? Mas eu queria pensar com vocês aqui 3 coisas nesta noite, 3 coisas para deixar para o teu coração, sobre os segredos de uma vida abundante. Esse é o nosso tema, os segredos de uma vida abundante. Como ter alegria e viver em abundância. Você deseja experimentar essa vida? Quais são os segredos que a Bíblia deixa para nós aqui nessa noite, para a gente ter alegria e viver em abundância? Então, o primeiro segredo que o texto deixa claro para a gente, meus irmãos, é que nós precisamos ser carvalhos de justiça. Eu queria ler o versículo 3 com você outra vez. Tem na tela para a gente colocar o versículo 3, Luquinha? Olha lá, vamos ler juntos, irmãos, vamos lá? A ordenar acerca dos que choram em Sião, vamos lá? Que se lhes dê o quê? Uma coroa em vez de cinzas, que mais? Óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim, olha, agora preste atenção, a fim de que se chamem o quê? Carvalhos de justiça, que mais? Plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, primeiro segredo é que nós precisamos ser carvalhos de justiça. Vamos pensar sobre o carvalho? Olha só. Carvalho é uma árvore que quanto mais enfrenta temporais, e ventos fortes, mais firme e resistente ela fica. As suas raízes ficam mais profundas na terra e o seu caule torna-se mais robusto. Sendo assim, impossível uma tempestade arrancá-la ou derrubá-la. Cada vento forte para um carvalho é apenas mais um desafio a ser vencido, e nunca uma ameaça de destruição. Assim é a diferença, irmãos, daqueles que estão firmados em Jesus, que é a rocha, e aqueles que estão firmados em bênçãos, que é a areia. Somente em Jesus nós somos mais que vencedores. Somente em Jesus nós podemos todas as coisas. É Ele que nos fortalece. A sua fé está firmada onde? A sua fé está firmada onde, meu irmão e minha irmã? É na rocha que é Cristo? Porque se estiver firmada na rocha que é Cristo, você vai ser mais que vencedor sobre todas as coisas que você enfrentar na sua vida. Amém? Agora, há 2 semanas atrás, semana passada quem pregou aqui foi o pastor Manuel, que esteve entre nós. Mas uma semana anterior eu falei sobre o reino de Deus. Não sei quantos estavam aqui naquela oportunidade. E eu mencionei quando Paulo diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é um reino de comida e bebida, ou seja, o reino de Deus não é um reino que está apegado, atrelado aos nossos interesses humanos, mas sim naquilo que agrada a Deus. Amém, queridos? Então o reino de Deus é um reino de justiça, que mais? De paz e de alegria no Espírito Santo. Aí eu queria repetir uma coisa, algo que eu falei com vocês aqui, naquela oportunidade, que eu acho que é muito importante, tem tudo a ver com essa ministração, porque eu disse o seguinte, que a grande causa que muitos de nós cristãos estamos angustiados, estamos frustrados, é porque nós estamos transformando o cristianismo não em justiça, mas em bênçãos. Sendo que a base da vida cristã, meus irmãos, a base do cristianismo não são as bênçãos, mas é a justiça. É justiça. E a cultura, nossa cultura de crente, a cultura evangélica de hoje, ela diz o seguinte, que quanto mais bênção você alcançar, mais satisfeito você ficará. É o que nós ouvimos hoje. Vem para Jesus e você vai ter muito dinheiro, muita saúde, carro novo, casa nova. Vai ganhar muito dinheiro no trabalho, muitas fazendas, muitas riquezas, muita prosperidade. Vem para Jesus. Vem para Jesus. E quanto mais bênção você tiver, meu irmão, minha irmã, mais satisfeito você ficará. E eu vou dizer que isso não é uma verdade.
Sabe por quê? Guarde o que eu vou dizer. A lógica do evangelho é contrário à lógica das religiões. A lógica da palavra de Deus é contrária à lógica das religiões. Porque a grande verdade é o seguinte, que quanto mais sede de bênçãos você tiver, mais frustrado você vai ficar. Mais angustiado você vai ser, porque a base do cristianismo não são as bênçãos, mas é a justiça. Se você for à igreja, e nós temos vários cultos, aqui temos o culto domingo pela manhã, depois domingo à noite, temos o Quartas Convida aqui, temos as nossas células, o encontro nosso com jovens. Se você for à igreja somente para alcançar as suas bênçãos, você vai ficar frustrado, meu irmão. Muitos, inclusive, buscam muitas bênçãos, até recebem, mas nunca estão satisfeitos. É verdade ou não? Deixa eu dizer algo aqui, não se choque com aquilo que eu vou dizer. O Messias veio, Jesus veio a este mundo, não para que você seja abençoado, mas Ele veio para fazer de você um carvalho de justiça. O Messias não veio para que sejamos abençoados, mas Ele veio para nos tornar carvalhos de justiça. E se eu e você entendermos que a missão de Jesus na nossa vida é justamente essa, de transformar-nos em carvalhos de justiça, e realmente Ele nos transformar, então nós seremos felizes e abençoados. Glória a Deus. Quer ver um exemplo disso? O Salmo 106, versículo 12, você não precisa abrir não. O Salmo 106, versículo 12, fala do povo de Israel. Estavam no deserto. E era um povo que cantava louvores, diz o texto. Cantavam, celebravam, né? Era crente, povo crente. Eles louvavam a Deus e adoravam a Deus, mas o texto diz que eles esqueceram, no momento, eles esqueceram dos seus desígnios. Eles se entregaram à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus concedeu a eles o que eles pediram, aquilo que eles estavam buscando. As bênçãos que eles queriam, Deus concedeu a eles. Ok. Mas a Bíblia diz que a alma daquele povo foi definhada. Que triste isso é ou não é, gente? A alma daquele povo foi totalmente definhada, porque eu entendo, queridos, que o grande propósito de Deus não é atender os nossos pedidos, a nossa oração, mas o grande propósito de Deus é nos transformar em carvalhos de justiça. Jesus disse, bem-aventurados, bem-aventurados os que têm fome e sede, fome de justiça, e eles serão o quê, irmãos? Fartos. Jesus disse em Mateus 6, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o quê? Você pode repetir bem alto, bem forte? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você vê que a gente nem precisa ficar correndo atrás de bênção, as bênçãos de Deus virão e nos alcançarão. O caminho mais difícil e mais complicado, meu irmão, é correr atrás de bênção, porque isso desgasta a gente. E a gente fica frustrado se a gente não recebe de acordo com aquilo que a gente imagina que poderia receber, no nosso tempo, do nosso jeito. Isso desgasta. Mas quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Existem muitos crentes com a alma definhada. De repente pode ser o teu caso nesta noite. Muitos crentes estão com a alma definhada, sabe por quê? Porque só sabem pedir bênção e exigir de Deus. E exigem bênçãos. Tem muita gente assim. E nunca se satisfazem. Nunca estão satisfeitos. Mas eu entendo que no momento que nós nos transformarmos em carvalhos de justiça para a glória de Deus, além de nós sermos abençoados nesta vida, nós também teremos a vida eterna com Jesus. Porque essa é a promessa de Deus, o Pai para cada um de nós. Glória a Deus. As pessoas mais completas que eu conheço, as pessoas mais felizes que eu conheço, não são aquelas, meus irmãos, que só sabem pedir bênção e receber bênção. Não. As pessoas mais completas e felizes são aquelas que sempre estão dizendo assim: Senhor, eu quero ser um vaso de honra nas tuas mãos. Senhor, eu quero ser um instrumento de bênção nas tuas mãos. Que o Senhor cresça e eu diminua. Quem pede bênção normalmente faz ao contrário. Quer crescer e diminuir Deus. Deus, é o seguinte, ó, quem manda aqui sou eu. Você tem que fazer aquilo que eu mando, hein?
Tem alguns que são até ousados. Não, fé, confunde fé com outra coisa. Com pensamento positivo, sei lá, com qualquer outra coisa. Né? Você não pode chegar de qualquer jeito para Deus, não. Você tem que enquadrar Deus, você tem que falar o que você quer mesmo. Bota Deus no canto de parede e fala, ó Deus, eu determino isso para você, Deus. Você tem que me dar. Isso não tem nada a ver com fé. Não, porque palavra de ousadia não tem nada a ver com ousadia. Isso tem a ver com uma prepotência, uma arrogância satânica. De tentar imaginar que a gente pode colocar Deus no canto de parede e determinar alguma coisa para Ele. Isso é loucura, gente. Volto a repetir, como eu sempre digo, quando a gente está diante do Senhor, quando a gente bate lá na porta dos céus, e hoje nós estamos fazendo isso, é para dizer, Senhor, me ajuda, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da minha vida, não me trate segundo aquilo que eu mereço, mas me trate segundo a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aqui está, isso é ser um carvalho de justiça. Aí está o segredo do Evangelho. Então, aqui está o primeiro segredo de uma vida abundante. Nós precisamos ser o quê, meus irmãos? Vamos ler bem forte na tela. Precisamos ser carvalhos de justiça. Há um segundo segredo para a gente experimentar essa vida plena, a alegria, a vida abundante. Nós precisamos ser plantados pelo Senhor. Plantados pelo Senhor, e eu creio nesta noite, não tenho dúvidas, de que Deus escolheu a melhor terra para semear, para plantar, que é o nosso coração. É o meu coração, é o seu coração, é o nosso. E Ele deseja plantar as melhores sementes. A semente do amor, da bondade, da generosidade, da alegria, a semente da paz, da graça. O Senhor deseja fazer isso nessa noite com você, meu irmão. Por que as pessoas vivem frustradas na vida? Por que está cheio de crente dentro de igreja frustrado? Que a vida não vai para frente nunca. Vive frustrado, por quê? Porque são pessoas que são mal resolvidas com a sua própria história de vida. É sim, é a pessoa que vive sempre está insatisfeita. Em casa, não gosta do pai, não gosta da mãe, ou não gosta dos filhos, não gosta de ninguém. Não gosta do trabalho, não gosta da cidade onde vive, né? Não gosta da sua situação financeira, não gosta da igreja também, não gosta do pastor, principalmente se ele tem barba ruiva. Tem gente que até pensa que eu pinto a barba. Uma vez acho que até falei aqui para vocês, tinha um site falando assim, Ronaldo, vamos orar pelo irmão Ronaldo Bezerra, porque agora ele deu de pintar a barba dele de ruivo. Brincadeira, né? É tinta natural, viu, irmão? Isso aqui, ó. Fazer o quê? O que temos para hoje? Mas tem gente que não gosta de nada. Não gosta da igreja, não gosta do pastor, não gosta da cidade que vive, não gosta da família, não gosta de ninguém. E quando nós... É o tipo da pessoa que é amarga, azeda, amargurada com tudo e com todos. E quando nós agimos assim, nós demonstramos que não somos plantados pelo Senhor. As frutas dessas sementes plantadas, na verdade, têm sido de ódio em vez de amor. Tem sido de egoísmo em vez de generosidade, de tristeza em vez de alegria, de guerra em vez de paz, de rancor em vez de perdão. E aí há um perigo, meus irmãos, que entra um esquema maligno, um esquema diabólico, porque Satanás, ele vem e ele quer voltar ao nosso passado e nos lembrar dos nossos erros antigos. E isso vai causando, o diabo ele é o acusador, vai nos lembrando dos nossos erros passados, vai lançando na nossa mente, no nosso coração, isso vai provocando em nós uma angústia, uma tristeza profunda. E aí a gente acaba tendo o desejo de voltar para o passado para tentar resolver. Alguns chegam até a fazer regressão, para ver se funciona alguma coisa. Mas meu irmão, minha irmã, não tem como a gente resolver algo do passado assim, não. Não tem como, nem fazendo regressão você vai conseguir resolver, porque a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram. As coisas velhas se passaram, e não há como nós escrevermos uma história que já foi escrita. Não tem como, que passou, passou, foi. E aí, meus irmãos, essas pessoas, elas vivem como uma espécie de uma nuvem negra acompanhando elas. Sabe igual da família Adams?
Sou antigo. Alguns aqui, alguns mais jovens talvez nem lembram disso. Mas tinha lá a nuvem negra, né? Que acompanhava. Tem gente que vive assim, com essa nuvem negra, acompanhando a vida. Aí alguns dizem assim: como é que eu posso, Ronaldo, como é que eu posso me livrar dessa nuvem negra que me acompanha, que parece me acompanhar para o resto da minha vida? Meu irmão, só existe uma maneira do seu passado deixar de ser uma nuvem negra que te persegue para o resto da sua vida. É o que diz o escritor aos Hebreus no capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Sabe, queridos, Jesus é Senhor, sim, até do seu passado. Jesus é Senhor até do seu ontem. E Ele usou dos seus erros, os erros que você cometeu, para te ensinar, para que hoje você fosse plantado por Ele, para viver para a glória dEle. E uma vez que você confessou as tuas falhas, os teus erros, uma vez que você se arrependeu, meu irmão, existe uma promessa poderosíssima da palavra de Deus sobre a sua vida, de Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Então esse papo de eu tive azar, eu tive sorte. Na vida do crente não existe sorte e azar, existe propósito de Deus. As coisas boas, propósito de Deus. As coisas ruins, propósito de Deus. Tudo contribuiu para o teu bem. Você pode dizer amém a isso? Aí as palavras do apóstolo Paulo, então, elas caem com muito sentido no nosso coração. Quando ele diz lá em Filipenses 3: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e agora? Avançando para aquelas que estão diante de mim, disse Paulo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, esquecendo-me, olha só, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Como isso? É passar uma borracha mágica? Não, não é isso. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está dizendo o seguinte, que você precisa dar ao seu passado um outro significado. Não é passar uma borracha mágica e não lembro mais. Isso é impossível. A não ser se você tiver um acidente muito grave, amnésia, não sei. Alguma coisa acontecer em você e deletar o teu passado. Fora isso, não há como a gente deletar as coisas que nós vivemos. O que Paulo está querendo nos ensinar aqui é que nós devemos olhar para o nosso passado e entender um outro significado dele, ter um significado diferente. E qual é esse significado? É de sermos curados das nossas memórias. Sermos curados. Aí você pergunta, mas de que maneira? É o que diz lá o escritor aos Hebreus no capítulo 9, versículo 14. Olha só a maneira, vamos ler juntos? Quanto mais o sangue do quê? O sangue de Cristo, diga sangue de Cristo, porque aí está o segredo. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. O que o sangue faz? Purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, para servirdes ao Deus vivo. Então agora, meus irmãos, lavados pelo sangue de Cristo, lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, meus irmãos, nós podemos amar, nós podemos perdoar, nós podemos servir, nós podemos dar frutos doces para o Senhor. Agora sim. E se isso não estiver acontecendo, Ronaldo, na minha vida, eu vou desafiar você a colocar mais adubo nessa terra. Quando eu falo do adubo, estou me referindo à palavra de Deus. A palavra de Deus. Se encha mais da palavra, sabe para quê? Para que de frutos amargos, eles se tornem frutos doces para a glória do Senhor. Seja assim na sua vida em nome de Jesus. Que você produza frutos doces para a glória de Deus e não frutos amargos. E há uma terceira coisa que eu vou deixar para o teu coração aqui nesta noite. Há um terceiro segredo para essa vida abundante. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Vamos repetir esta verdade, irmãos? Precisamos viver para a glória de Deus. Vocês desejam viver para a glória de Deus? Inclusive, esse é o papel da igreja.
Esse é o papel da igreja de Jesus aqui na terra. É viver para a glória de Deus. É sermos sal da terra e luz do mundo. Viver para a glória de Deus. Para termos uma vida abundante, experimentarmos essa vida abundante, nós precisamos aprender a viver para a glória de Deus. Mas infelizmente parece que nós não sabemos ainda o que é que isso significa. Nós não sabemos o que significa viver para a glória de Deus. E por isso que nós vivemos angustiados. Vivemos frustrados. Por quê? Porque nós vivemos para nós mesmos. Por isso que o apóstolo Paulo ele diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Não visa os nossos interesses. Não. Isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Naquilo que agrada a mim. Não. Mas sim naquilo que agrada a Deus. Então o problema é que nós andamos frustrados porque nós não vivemos para a glória de Deus. Nós vivemos para nós mesmos, para os nossos próprios interesses, porque nós somos egoístas, nós somos apáticos, nós somos indiferentes. Na verdade, sabe qual que é a dinâmica da nossa vida, meus irmãos? A verdade é o seguinte, a gente sempre quer o máximo de benefício e um mínimo de custo. Sem custo nenhum e muito benefício. É assim que parece que muitas vezes nós caminhamos. E eu tenho entendido e aprendido que ter vida em abundância é o resultado de descobrir e tornar-se exatamente o que Deus nos criou para ser. Você não foi chamado para ser um catador de bênção. Você não foi chamado para buscar bênção. Você foi chamado para ser um abençoador. Você foi chamado para ser uma bênção. A nossa oração deve ser nessa noite: Senhor, eu não quero bênção, mas faz de mim uma bênção. A gente precisa aprender a mudar um pouquinho o tom da nossa oração, sabe, irmãos? E dizer a Deus com sinceridade: Senhor, eu quero viver para a tua glória, então faz de mim uma bênção. Antes de o Senhor me dar bênção, faz de mim uma bênção. Eu quero viver para a tua glória. Não seja um consumidor de bênção, mas seja um produtor. Não seja consumidor, seja produtor do quê? De vida, de cura, produtor de paz e de ações condizentes com a vida cristã. Eu acho interessante que algumas pessoas, às vezes eu vejo na rua alguns adesivos nos carros. Carro de crente é engraçado, né? Vocês já viram alguns adesivos interessantes nos carros ou não? Hã? Alguém pode citar um aí ou não? Outro dia eu vi assim: este veículo está a serviço do Rei Jesus. Este veículo está a serviço do Rei Jesus. Aí eu fico pensando o seguinte: às vezes isso é pura hipocrisia. Isso é mentira. Isso é mentira. Porque de repente se a igreja precisar daquele veículo para levar um sopão para os mendigos de rua, estão embaixo da ponte lá, levar um sopão, aquele carro não está à disposição coisa nenhuma. Existem pessoas que de repente sabem que irmãos que vêm a esta comunidade, vêm a pé e moram do lado da casa desse irmão, não são capazes de dar uma carona. Opa, alguém soltou lá, alguém falou lá em cima. Opa! Fala Deus, fala Jeová. É claro que nessa comunidade isso não acontece. O pessoal lá em cima ficou mais... Que pena isso, queridos. Quem vive para a glória de Deus, a sua história de vida é para a glória de Deus. Quem vive para a glória de Deus, tudo que faz, tudo que tem, é consagrado a Deus, pertence a Deus. É para o Senhor, está à disposição dEle. É a vida, é a família, é os bens, é o dinheiro, é o trabalho. Você já consagrou isso a Deus? A sua vida, o seu trabalho, as suas finanças, aquilo que Deus tem te dado, pertence a Ele? É do Senhor, está à disposição dEle realmente? Porque quem vive para a glória de Deus, ama aquilo que Ele ama e valoriza aquilo que Ele valoriza. Ainda nós não aprendemos, irmãos, e nós não vivemos para a glória de Deus, e por isso que nós andamos sem alegria. Vivemos tão frustrados, mas no dia que a gente entender estas verdades, os nossos conceitos vão mudar, irmãos. Os nossos valores vão mudar. Os nossos julgamentos em relação às coisas e às pessoas também vão mudar.
vai ser diferente. Sabe que a nossa comunidade será diferente. As nossas células serão diferentes. É verdade ou não, queridos? Nós vamos pregar o evangelho, nós vamos fazer discípulos, nós vamos alcançar o próximo, nós vamos servir as pessoas, nós vamos abençoar pessoas. Você vai ser um instrumento e um canal de bênção nas mãos de Deus para alcançar o próximo. E eu acredito, eu creio nisso, que nós vamos experimentar então a partir desse momento uma revolução poderosíssima de amor nessa comunidade. Em nome de Jesus. Vocês não estão empolgados com isso? Quantos querem experimentar essa revolução de amor? Se manifesta então, meu irmão, diga glória a Deus. Aleluia. Oh, amém. É isso que nós vamos experimentar. Eu quero isso para a minha vida. E você também deseja? Deus vai fazer esse milagre, os nossos valores vão mudar. Uma oração que às vezes eu tenho pedido a Deus é: Senhor, tira-nos do comodismo. Inclusive esse papo de comodismo leva ao pecado. Então, Senhor, tira-nos do comodismo. E olha, Deus responde orações. Você vai começar a fazer coisa que você nem imaginava que ia fazer. Imaginou só? Está preparado para isso ou não? Quando você fala: Senhor, tira-me da minha vida cômoda. Então se prepara, porque Deus vai começar a usar você em coisas que você nem imaginava. Você vai colocar até uma caixinha lá na Praça da Sé, subir e começar a pregar. Não é? No metrô, no ônibus, você vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Aleluia, diga glória a Deus. Sabe, queridos, a minha oração nesta noite então é que possamos realmente colocar a nossa vida inteira à disposição do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim, que aquele que perder a sua vida, disse Jesus, aquele que perder a sua vida por amor a mim, achará. A essência do evangelho está no dar e não no receber. Porque mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então a minha oração é que possamos realmente ser bênçãos para essa geração, ser uma bênção para essa geração e vivermos então para a glória de Deus. Porque como disse Paulo, Efésios 2, versículo 10, vamos ler juntos? Porque somos feitura sua, criados para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E eu concluo lendo um texto com vocês, texto poderoso da palavra. Isso eu até quero que você leia também, e com esse texto a gente termina esta mensagem. Nós vamos orar aqui nessa noite. Vamos ler juntos? Vamos lá. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. E é para você essa palavra, olha. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, Ele é nossa rocha, irmãos. Nele não há injustiça. Glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte a palavra do Senhor?